E aí, beleza pessoal? Sejam bem-vindos à parte 22 da história do Bai, o cara da panelinha. Espero que vocês estejam gostando dessa série e as outras partes estão todas aí na descrição, caso vocês tenham caído aqui de paraquedas. A história de hoje continua quando nós vemos que o Jali sofreu ferimentos graves depois de ser atingido por um raio várias vezes. Ele não consegue entender como isso era possível, mas percebe que o Izeng deve ter montado algum tipo de armadilha que desencadeia um raio sempre que ele se aproxima. Ele fica bem surpreso ao ver que os truques do Izeng vão tão longe, e o Jali afirma que estava disposto a sacrificar o seu cultivo por uma maneira de conseguir esconder a sua aura. O Jali se esconde com sucesso e corre para encontrar o Izeng. Então nós vemos que ele ainda estava à vontade e disfarçado. Ele reclama em como ele tem viajado por muito tempo e não encontrou uma única besta de sangue. Então ele fica feliz em ver que um grupo de bestas de sangue estava por perto, porque é exatamente o que ele estava precisando. Mas elas parecem estar tentando evitar de ficar perto do Bai. Na verdade, eles estavam fugindo do Bai. Um é deixado para trás, então ele calmamente perguntou se ele ficaria ali. Mas ele não fica, e o Bai grita que tudo o que ele quer é testar um pouco a brutalidade do mundo de Orbe de Sangue. Então ele sente alguém próximo e fica feliz porque ele quer testar uma teoria que ele tem sobre o mundo. O Jali se revela e tenta atacar o Izeng, mas é instantaneamente interrompido pelas simples pontas dos dedos do Izeng. Ele fica surpreso ao ver um ataque tão forte assim. O Jali estava completamente confuso sobre o motivo de tudo isso estar acontecendo e se esconde mais uma vez para fugir. Estava claro pro Bai agora que o mundo deve estar concedendo a ele esse poder, e ele se pergunta se é porque ele cultivou o poder imortal que tem uma origem comum com o ancestral de sangue. O Bai não questiona mais e orgulhosamente declara que, com o estalar de dedos, ele pode aniquilar qualquer insignificante cultivador de estabelecimento da fundação. Em outro lugar, o Jali mostra que ele mal conseguiu sobreviver ao ataque do Izeng e se pergunta que tipo de movimento ele usou. Primeiro foi um raio, depois foi um vento forte. Ele tem certeza de que o Izeng não tem habilidades divinas e começa a se perguntar se o mundo estava o protegendo. Ele se recusa a acreditar nisso, então ele decide que deve usar o corpo fantasma dado a ele por um patriota. Isso permitirá que ele se recupere o seu cultivo em um curto espaço de tempo, tanto que até mesmo avançará em um passo. O corpo fantasma também o ajudará a escapar do relâmpago perigoso e do vento forte, e ele tem um custo, porque o seu corpo se transformará completamente, e ele reitera que não acredita que o mundo esteja o protegendo. Mesmo que fosse esse o caso, o Jali jura desafiar o mundo e matar o Izeng. Perto do monte, o Bai pensa em como o Jali já sentiu a sua ira 2 vezes e se pergunta se ele vai retornar. O Izeng espera que ele volte, porque mal pode esperar para ver qual poder incrível o mundo o deixará usar a seguir. Então o Jali se mostra enquanto avisa o Izeng para se preparar para a morte. Mas antes que ele possa chegar perto dele, ele é completamente destruído por uma onda. O Jali então se encontra de volta em uma ilha e pensa em como ele tem um nível de cultivo mais alto do que o Izeng, e que estava no setor há mais tempo e treinou mais do que ele. Mas o mundo o trata de uma maneira muito melhor. O Jali diz que ele se arrepende completamente de ter vindo para o julgamento de sangue. Se ele nunca tivesse vindo, ele nunca teria lutado contra o Izeng. E se ele nunca lutasse contra ele, então ele nunca teria sido humilhado. Se ele nunca fosse humilhado, então ele nunca teria percebido a injustiça no mundo. E ele poderia ter ficado despreocupado. Nas proximidades, nós vemos que ele alcançou a montanha, mas a besta que assustou o Jali fica inativa. O Jali fica chocado ao ver o Izeng chegando por perto e fica pensando em tudo que ele precisou fazer para chegar ao topo da montanha, porque é lá que está a vontade do mundo. Ele fica encantado ao ver que o Izeng não estava sendo mais favorecido pelos deuses. Quando ele é parado por várias bestas de sangue, o Izeng estava confiante de que o mundo não deseja prejudicá-lo e guarda sua arma. O Jali não consegue entender por que ele faria tal coisa, mas ele fica surpreso ao ver a besta de sangue saindo do caminho do Izeng. O Jali presume que a maneira de impedir que as bestas de sangue ataquem é se aproximar sem mostrar nenhuma intenção de atacar. E com essa informação, ele agora estava confiante de que pode passar pelas bestas, mas a sua confiança dura pouco, e como não funciona, as feras o atacam implacavelmente. O Izeng não pode deixar de admirar como o Jali é tão destemido.
Apesar dos repetidos contratempos, ele pensa que eles poderiam ter sido amigos em diferentes circunstâncias. O Charlie luta pela sua vida, mas ainda encontra tempo para chamar o Zhang de covarde. Ele acredita que, se não fosse pelo viés do mundo, da orbe de sangue, o Zhang teria morrido há muito tempo. O Charlie proclama que, mesmo que ele morresse, nunca reconheceria o Zhang. Então, ele volta e comanda a besta para explicar o quão bom ele é. E o Charlie só fala que ele vai se arrepender da sua decisão de ter voltado. Ele mostra a sua determinação impressionante e de alguma forma ele ainda tem força para lutar contra o Zhang de igual para igual e até ganhar vantagem por um breve momento. O Bai só fica instigando ele cada vez mais e o Charlie usa o seu ataque poderoso e explica que isso é o que ele ganha por o subestimar. Justo quando o Zhang pensa que encerrou a luta, ele fica surpreso ao ver que o Charlie estava usando ilusões e diz para ele mudar o seu nome para covarde por esconder o seu verdadeiro eu. O Charlie não é afetado por suas provocações e começa a usar ainda mais ilusões para atacar. O Bai contra-ataca e embora quando ele usa o céu alcançando os olhos da lei para encontrar o verdadeiro Charlie, ele acerta um ataque no Charlie, forçando as ilusões desaparecerem e sobe ao céu para preparar o seu ataque fantasma selvagem. Esse é um ataque assustadoramente poderoso que sacode o mundo, mas o Charlie fica cansado de ver que o Zhang não usou o poder para matar ele. O Charlie não consegue entender porque o Zhang voltou para lutar com ele e ainda fica mais confuso sobre por que ele não o matou. O Zhang afirma que a razão é simples, ele só queria deixar bem claro porque a vontade desse mundo o escolheu. O Zhang faz a sua ascensão triunfante até a montanha e finalmente chega ao cristal do mundo. Tocando nele, ele é levado ao reino em que ele estava durante a cerimônia e a voz de antes o instrui a entrar. O Zhang fica confuso por um momento, mas logo fica claro para ele que o que ele ouve na voz é na verdade um ancestral de sangue. Uma explosão de energia é liberada do topo da montanha enquanto as bestas de sangue tremem e reconhece alegremente que ele perdeu completamente. Então, nós somos apresentados à entrada para o segundo turno, onde a June e a Sumei aguardam os vencedores do primeiro estágio. Nós aprendemos que 1 hora no mundo real são 10 dias no mundo da orbe de sangue. A June explicou que por conta da brutalidade do mundo da orbe, ambos terão que esperar pelo menos um dia no mundo real, antes que alguém conclua o primeiro estágio. Porém, 2 horas se passaram e nós vemos o quão nervosa a June parece. Eles estavam discutindo e rapidamente param, mas quando percebem que alguém já terminou, elas não conseguem entender como isso seria possível. Então ela fica chocada ao ver o Zhang. A June vai até ele. A Sumei não acredita nisso ao ver que não tem um único arranhão nele. A June aponta como isso é inédito na história do setor, e ela quer detalhes, mas o Zhang explica que derrotou seu oponente muito rapidamente e ele não teve a chance de perguntar quem era. Ele afirma que estava cansado e instrui a June a acordá-lo quando a segunda rodada começar. A June concorda e a Sumei pensa sobre como, mesmo que ele fosse capaz de escapar das inúmeras bestas de sangue, seu guardião ainda teria feito de tudo para detê-lo. Ela simplesmente não consegue compreender o que aconteceu no mundo de sangue. Aqui nós vemos que a próxima pessoa a passar da primeira rodada é o rei e a Sumei o avisa sobre o Zhang. O Song passa logo depois e fica frustrado ao ver que o Zhang foi mais uma vez mais rápido do que ele. Algum tempo depois, nós vemos que alguns outros discípulos passaram e eles estão surpresos com o quão rápido ele é, e eles acham que seu poder é um enigma e determinaram que precisam de preocupações estritas. Caso contrário, o Zhang se tornará sua maior ameaça. A June aponta que o seu grupo tem 2 discípulos a menos, e o Song garante que eles ainda vão passar pelo mundo da orbe. Então a primeira rodada chega oficialmente ao fim, e os 2 participantes do teste ativam o portal para a segunda rodada. Eles são levados para outro reino, chamado de Mero Sangue, onde ficam surpresos ao ver um outro mundo inteiro acima deles. Eles não conseguem entender porque existe outro mundo, e a June explica que é porque eles estão atualmente situados na junta óssea dos ancestrais de sangue. A Sumei explica que a segunda rodada é uma batalha em grupo a cada 2 horas. Uma chave ancestral de sangue vai aparecer em um local aleatório.
Ao mesmo tempo, em um dos pilares de sangue vai se quebrar. Há apenas 7 pilares. Então depois de 14 horas, o grupo vai acabar. Os guardiões de ambos serão transportados na terceira rodada. Todos começam a perceber o que isso significa. Enquanto ela continua dizendo isso, aqueles sem chave do lado vencedor serão apenas expulsos. No entanto, aqueles sem chave do lado perdedor devem permanecer lá. Todos os pilares serão destruídos, então o outro mundo desabará esmagando os derrotados, transformando seus ossos em pó, obliterando eles para sempre.